Ok, estamos de volta ao vivo aqui no Rede Verdade. Como eu falei no primeiro bloco, o governador João Azevedo foi eleito na manhã desta quinta-feira presidente do consórcio Nordeste. Vai conduzir aí no ano de 2023 as ações dos 9 estados nordestinos que em conjunto buscam aí melhorias para a região. O governador João Azevedo encaminhou aqui um vídeo exclusivo para o Rede Verdade da TV Arapuã, já falando sobre essa nova missão dele à frente do consórcio do Nordeste no primeiro ano do governo Lula. É com muita satisfação e ciente da grande responsabilidade que assumiremos a presidência do consórcio Nordeste a partir de janeiro do próximo ano. Agradeço a confiança de todos os meus colegas governadores e governadoras que de forma unânime nos escolheram para essa honrosa missão, já comandada pelos governadores Rui Costa, Wellington Dias e agora por Paulo Câmara, que realizaram um extraordinário trabalho e que terá continuidade na nossa gestão. O consórcio Nordeste tem a marca da união, da gestão compartilhada, da tomada de decisões conjuntas e vamos continuar seguindo esse caminho. E agora, com o governo federal sob o comando de quem entende o que é o Nordeste e todo o seu potencial, temos plena convicção de que avançaremos muito mais em políticas públicas de desenvolvimento e inclusão, que contemple todos os estados nordestinos. Tivemos avanços importantes desde a criação do consórcio, sempre com um olhar voltado para o desenvolvimento regional, para o fortalecimento de políticas públicas sociais e inclusivas e diante da grande potencialidade da nossa região. Vamos ampliar a apresentação do Nordeste para o mundo. A nossa rica região precisa estar inserida nas pautas nacionais e políticas, visando o fortalecimento da nossa economia, porque somos exemplos para o Brasil em programas sociais, na educação, na saúde, no enfrentamento da pandemia, na cultura, na pesquisa e inovação, na agricultura, e somos grandes geradores de energias renováveis. É assim que seguiremos trilhando o caminho do desenvolvimento, pautados no respeito e na valorização da região e do nosso povo. Viva o Nordeste, viva o Brasil! Aí, governador João Azevedo, já no primeiro ano do governo Lula, já nessa função aí de conduzir esse diálogo da região, dos estados nordestinos com o governo federal, entre, naturalmente, outras pautas aí de interesse da região. Bom, um nordestino está aqui comigo, pernambucano, Frei Dimas, do Santuário Nossa Senhora da Conceição, e falando um pouco para a gente desse dia tão especial da Imaculada Conceição, que em alguns estados não é feriado nacional, mas alguns estados decretam, como feriado, é o caso aqui da Paraíba. E aí, Frei, alguns cristãos, alguns católicos usam um feriado. É feriado e pronto, é dia de praia, é dia de tudo, menos de ir à missa. Aí, qual é a leitura que você faz em relação a isso? Primeiro, eu entendo assim, que o cristão, ele não vai à praia no dia de hoje, os que realmente são. Nós temos no Brasil inteiro, no Nordeste, muitas pessoas batizadas que vão à missa, que gostam, mas é estranho uma pessoa verdadeiramente devota da Imaculada que no dia de hoje não vai ao santuário, que no dia de hoje não vai à missa, porque é um dia muito especial da querida mãe, que foi querida primeira por Deus. Então, o devoto, o cristão, ele vai à igreja. Ele abre mão dos passeios, das visitas, e ele vai, sim, acompanhar a procissão, ele vai fazer a sua devoção, ele vai pedir a proteção, a bênção, vai agradecer o ano. Então, é um movimento do coração. O devoto, ele ama, e porque ama sem limites, ele vai. Ele não vai para a praia, ele vai para a missa. E hoje é considerado me explique direitinho assim, é considerado um domingo, um dia de domingo do ponto de vista de missa, assim, de não, de fato, não poder faltar à missa? Isso, é aquela polêmica, né? Hoje é uma solenidade. Então, nós estamos naquele mandamento da igreja, que é honrar o dia do Senhor e as suas festividades, as solenidades. Então, solenidade da Imaculada Conceição, equivale a um domingo. Então, faltar o dia de hoje é como se no domingo você não foi à missa. Então, não pode, é honrar o dia do Senhor, também dos mandamentos, né? Então, o cristão que faz a caminhada de fé com Maria, ele honra
o dia do Senhor. E no dia da Imaculada Solenidade, um dia especial, ele faz as honras e vai à missa. Não vai para a praia, não. Então, quem estiver na praia, que está assistindo, volte e venha para o santuário, que 4 horas tem missa no santuário. Hoje tem 4 horas lá a missa. Ainda dá tempo, naturalmente, principalmente dá tempo de estar presente a essa missa. Isso, hoje às 4 horas da tarde, o primeiro devoto da Imaculada, o nosso querido arcebispo Dom Frei Manuel Delson, irá ao santuário para celebrar a missa às 16 horas e logo após a missa os devotos acompanharão o andor de Nossa Senhora nas ruas de Tambauzinho, fazendo as honras e homenagem a Nossa Senhora. Só para registrar, para quem não sabe, o santuário fica ali em Tambauzinho, por trás ali, no entorno do espaço cultural. Chegando no espaço cultural, dando uma volta no espaço cultural, não tem como não encontrar o santuário Nossa Senhora da Conceição. Agora, Frei, deixa eu aproveitar o tempinho, que a gente ainda tem um tempinho, de fazer outras perguntas. Primeiro, o que é que o senhor e como o senhor classifica o ministério do Papa Francisco para a Igreja Católica hoje? Qual é o retorno, o resultado, os reflexos do ministério do Papa Francisco? O Papa Francisco é uma escolha de Deus. Deus o escolheu para estar neste tempo à frente da Igreja. Então, o Papa Francisco ele é uma expressão do que o Evangelho quis. O Evangelho tem uma opção preferencial pelos pobres. E a gente olha a figura do nosso querido Papa Francisco e vê ele à frente dos pobres, com cuidado com os pobres. Uma das expressões do Santo Padre é a periferia também existencial. Assim como existem irmãos que estão na periferia, sem a moradia, sem a educação, também tem muita gente na periferia da existência. E o Papa Francisco é esse coração aberto a todos, a quem está na periferia social, mas também quem está numa periferia existencial. O Papa Francisco é a mão de Deus no tempo de hoje. O senhor falou uma coisa interessante, a história do acolhimento, né? Que é o ministério do Papa Francisco de acolhimento. Nós vivemos hoje num tempo de dificuldades desse acolhimento, dessa abertura, há um tanto quanto de intolerância muito grande, tanto do ponto de vista religioso, mas do ponto de vista político, especialmente. E aqui no Brasil, essa divisão ficou muito clara, inclusive com a tentativa de interferência na igreja. Como que o senhor viu isso? Como é que o senhor vê esse tempo, Frei, de até uso da igreja, de até, enfim, debate de discussão política dentro da igreja? Eu vejo que isso é uma ação que é própria do pecado, que Nossa Senhora não tem. Né? Que é um mundo dilacerado pela discórdia, pela desunião. É própria essa fragmentação, é própria do pecado. Ele quem divide. Inclusive a palavra diabo quer dizer aquele que divide. Né? E o Papa Francisco, ele veste o branco no sinal da paz. E ele faz o mandado de Cristo para que todos sejam um. Não sejam 2, não sejam 3, não sejam divididos. Mas que haja uma grande união, que haja paz na humanidade. Ele tem sido criticado, inclusive, né, Frei, por isso, né? É próprio de quem anuncia o Evangelho. O Evangelho, quando ele vem mostrando a cruz de Cristo e a proposta do Evangelho, o mundo discorda. O mundo vai fazendo críticas, polêmicas, porém, basta anunciar o Senhor. E o Papa Francisco, ele tem sido esse Papa muito fiel a Nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho é autêntico e ele tem sido esse sinal de Deus nas famílias, na igreja. Eu louvo muito a Deus pela vida dele. E sobre a questão do ódio e da divisão política sendo levada para dentro da igreja e a igreja sendo usada como instrumento balizador das posições que as pessoas devem ter. Eu entendo que isso aí é uma questão de formação de consciência. Né? O cidadão, seja nordestino, seja cidadão brasileiro, deve ler mais política para falar aquilo que lê. Porque nós estamos num tempo de muita divisão em que as pessoas dizem opiniões, o que acha, o que pensa, mas é importante que se faça mais leituras, que se dê mais formação, para que o cidadão discuta política e não partido. O cidadão discuta uma proposta que faça bem ao cidadão brasileiro, ao nordestino. E não somente ideias ou projetos de A ou de B. O bem, é isso que o Evangelho fala. Vamos levar o bem. Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados aqueles que promovem a paz, serão chamados filhos de Deus. O Papa Francisco é o grande promotor da paz, que está à frente da igreja para mostrar isso. Perdão e misericórdia. União é o que a cruz de Cristo quer fazer na humanidade. E ele mesmo, um grande devoto de Nossa Senhora. Eu costumo dizer que o Papa, o Bispo,
é o primeiro devoto. A partir deles, eles vão à frente e vão guardando essa fé da igreja, que é a devoção à Imaculada. É uma devoção muito antiga na igreja, desde os primórdios, quando João, aos pés da cruz, levou Maria para casa, já sendo o discípulo amado. Muito bom. Frei Dimas, muito obrigado pela sua presença aqui no Rede Verdade, nesse dia tão especial. E para fechar, você pode fazer esse convite aí para a celebração de hoje, mas muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço a oportunidade, é uma honra estar aqui, é providência da Imaculada esse estado aqui, essa participação aqui, e dizer que Maria, concebida sem pecado, abençoe as famílias. Você que é devoto de Nossa Senhora, você que traz a fé católica, venha ao santuário, venha participar com o primeiro devoto, nosso querido arcebispo, Dom Delson. Hoje, às 16 horas, ele presidirá a missa da Imaculada Conceição e logo após sairemos com a procissão com a comunidade Nova Berite, cantando no trio elétrico Eu Sou da Imaculada. Você é católico, você é da Imaculada, então vem com a gente, vem cantar os louvores de Maria. Que bom, excelente convite. Frei Dimas, muito obrigado. Bom, a gente vai ficando por aqui, a você o nosso abraço, muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até amanhã, se Deus quiser.